Olá pessoal, tudo bem? Então nós vamos voltar ao nosso estudo de leituras e agora nós vamos passar a este livro aqui, Libertação, que é o sexto da coleção do André Luiz, Psicografia do Chico Xavier, A Vida no Mundo Espiritual. Então, nós faremos da mesma forma como fizemos dos outros livros. Vamos fazer um resumo, um pequeno resumo, capítulo a capítulo, e vamos colocar aqui para você acompanhar a gente, para a gente ler junto, para a gente discutir junto. Eu quero que vocês coloquem os seus comentários aí no canal, o que vocês gostaram, o que ficou faltando a gente colocar, porque juntos a gente vai estudando. Porque esse momento da pandemia não é um momento fácil, nem para mim, nem para você. Todos nós estamos vivenciando um momento único nas nossas existências. Nem todos os dias nós estamos bem, muitos dias entramos em depressão, ficamos tristes, ficamos pensativos no que, na incerteza do futuro. Então a leitura edificante nos faz equilibrar muito mais, sintonizar com a espiritualidade maior, enfim, ficarmos melhores. Então eu quero compartilhar com você junto desse nosso estudo. Esse livro é muito interessante, eu estou fazendo a releitura dele. Então ele conta a história do Gregório, da Margarida. É interessante todo o processo obsessivo e o mecanismo que a espiritualidade amiga utiliza para viabilizar, né, todo esse desligamento que a Margarida estava muito ruim, né, passando em sofrimento terrível, todas as ligações, né? Ele descreve o processo de licantropia. Nós vamos aí nos capítulos falar sobre isso. Então esse livro traz um ensinamento para nós primoroso sobre a importância de vivenciarmos e suportarmos as dificuldades com a oração, com a fé, com a certeza de que tudo vai estar melhor, de que tudo vai ficar bem e, acima de tudo, de que o amor realmente cobre a multidão dos pecados e o amor é forte, o amor vence o mal. E para ilustrar, então, nós vamos começar com a introdução deste livro, que é muito interessante. A introdução é feita por Emmanuel e eu achei bacana a gente trazer, a gente pensar. Ele traz como ilustração a história do peixinho dourado e para fazer uma relação com a nossa existência, com nós, especialmente nesse momento que nós estamos vivenciando da pandemia, que nos faz refletirmos. A história do peixinho dourado é a seguinte: então, o peixinho dourado vivia num pequeno aquário, todo de ladrilhos. Ele era muito pequeno, muito franzino. E os peixes maiores, os peixes com grandes barbatanas e gorduchos, se alimentavam muito bem. E o peixinho dourado se alimentava dos restos das larvas, do que sobrava daqueles peixes gorduchos. Então ele passava por muitas dificuldades. Mas aí ele começou a olhar aquela situação de dificuldade por outro prisma. E ele começou a fazer um inventário, né? Escolher pedacinho por pedacinho dos ladrilhos para entender como é que funcionava aquele aquário onde eles viviam. Então foi aí que ele descobriu, num pequeno quadradinho de ladrilho, que tinha uma passagem, um encanamento. E se ele tirasse um pouquinho das suas escamas, ele conseguiria passar por esse pequeno espaço, por esse pequeno encanamento. E foi o que ele fez. Ele saiu e foi por esse encanamento. E eis que o peixinho dourado descobriu que havia um universo imenso que ele desconhecia. Abriu para ele um grande mar de muitos peixes, de flores diferentes, coloridas, plantas lindas aquáticas, cavalos marinhos e várias qualidades de peixes. Ele ficou tão encantado que ele viu uma baleia imensa. Quando ele viu aquela baleia, ele se aproximou, porque aquela baleia não caberia no aquário aonde eles viviam, ele vivia. E aí ele se aproximou da baleia, então a baleia, com um golpe só, ao se alimentar,
sugou o peixinho dourado para dentro da sua barriga. E o peixinho dourado ficou com muito medo do que estava acontecendo e ele orou ao Deus dos peixes, com muita fé, com muita coragem. E eis que a sua oração foi atendida. E num exato momento em que ele estava terminando a sua oração, a baleia expele vários dos alimentos e ele sai então pelos orifícios da baleia. E ele agradece muito ter podido se livrar daquela tentação, daquele tormento. Então ele procura ficar longe das tentações, das situações de dificuldades, de problemas. Então ele descobre todo esse universo e ele descobre que tinha o Palácio do Coral e ele passa a morar lá. E ele percebe que todos os peixes são amigos, havia alimentos em abundância. E ele fica muito feliz. Mas ele descobre também que haveria uma grande seca, que muitos desses lugares menores iriam secar e os peixes iriam morrer. Então ele fica muito preocupado com os peixinhos lá do aquário onde ele vivia e ele retorna lá para aquele local para avisar os peixes que tomassem cuidado e viessem então morar no Palácio dos Corais, então, para que todos pudessem viver juntos. E quando ele vai então comunicar lá ao rei dos peixes, que olha para o peixinho dourado com desprezo, né, mas ele resolve então fazer uma grande reunião para que o peixinho dourado pudesse então dizer o que estava acontecendo. E o peixinho dourado então descreveu o serviço de tainhas e salmões, de trutas e esqualos, deu notícias do peixe-lua, do peixe-coelho e do galo do mar. Contou que vira o céu repleto de astros sublimes e que descobrira árvores gigantescas, barcos imensos, cidades praieiras, jardins submersos, estrelas do oceano, e ele se ofereceu então para conduzir os peixes ao palácio de coral. Só que esses peixes teriam que emagrecer para que eles conseguissem passar por aquele pequeno buraco. Então, os peixinhos disseram que era impossível, que eles não poderiam, que era mentira tudo aquilo, e todos desdenharam do peixinho dourado. Então, o peixinho se viu praticamente expulso daquele espaço com gargalhadas. Ninguém acreditou no que ele dizia. Então, ele foi embora. Ele voltou para o Palácio de Coral e ficou lá com seus peixes, com os amigos. E aí veio a grande seca. E aqueles amiguinhos que estavam lá naquele pequeno aquário ficaram na lama, porque a grande seca acabou com a água, com a pouca água que eles tinham. E ele ficou muito triste ao saber de tudo isso. Então, é interessante que o Emmanuel, ele coloca essa história comparando o peixinho dourado com o André Luiz. Que o André Luiz é esse peixinho dourado que foi nessa verdadeira vida, nesse universo que é a vida no mundo espiritual. E ele vem aqui à Terra, ele volta para nos dizer do grande universo que nos espera, que aonde nós vivemos é um pequeno quadrado que não vale de nada e que é temporário. Então eles fazem essa comparação e o Emmanuel diz o seguinte: há muitos peixes humanos que sorriem e passam entre a mordacidade e a indiferença, procurando locas passageiras ou pleiteando larvas temporárias. Esperem um paraíso gratuito com milagrosos deslumbramentos depois da morte do corpo. Mas, sem André Luiz e sem nós, humildes servidores de boa vontade para todos os caminheiros da vida humana, pronunciou o pastor divino as indeléveis palavras: a cada um será dado de acordo com as suas obras. E essa mensagem então fica para os nossos corações, para refletirmos nesse grande universo que nos espera. Para que então nós comecemos. Vamos começar com o capítulo 1º, 2º, 2 a 3 vezes por semana. Acompanhe, comente, curta o nosso canal. Que Jesus os abençoe.